Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, em que nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que nos envolva em muita paz e muita luz, e no seu amor infinito. Então, nós vamos fazer a prece. Querido Jesus, amigo e mestre, nosso modelo, nosso guia. Obrigado, Senhor, pelas ricas lições que o teu Evangelho e a tua doutrina nos permitem compreender e nos esforçarmos para colocar em prática. Abençoa, Senhor, o nosso esforço de cada dia. Dê-nos força, coragem, para que possamos continuar firmes neste caminho que abraçamos, que escolhemos, ainda no mundo espiritual, antes de reencarnarmos. Que nós tenhamos muita força de vontade, muito ânimo e muita alegria para a nossa caminhada, compreendendo que provas, que expiações, que problemas, que dificuldades fazem parte do nosso programa reencarnatório e que nós temos as ferramentas do Evangelho e da doutrina para ajudar a suportá-los ou resolvê-los. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco, que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do problema gravíssimo do suicídio. Nós vemos no dia a dia muitas pessoas que buscam essa solução enganosa do suicídio para sair da vida. E nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do desgosto da vida sobre o suicídio, ele nos mostra ali, num diálogo com os espíritos, que Deus é o Senhor da vida. Ele nos dá a vida e só Ele pode tirar a vida. Nós não temos esse direito. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. Dizem os espíritos, que é uma prova muito grande do egoísmo da criatura. É a falta de fé, né? Não aceitar, não ter certeza da imortalidade da alma, de que a vida continua. E a pessoa acha que está resolvendo um problema, se livrando de uma dor, de um sofrimento. Só que essa é uma visão materialista da vida, mas ela esquece que nas futuras reencarnações ela terá que reparar, às vezes de uma forma dolorosa, esse ato insano que ela cometeu, né? Então, essa falta de fé, essa não ter certeza do futuro que faz com que as pessoas busquem resolver seus problemas através do suicídio. Mas a gente sabe que nós estamos sob a misericórdia de Deus, sob a justiça e sob a misericórdia de Deus. Acontece que a misericórdia de Deus é muito grande. Jesus disse, né, na passagem evangélica, que Deus cuida das aves do céu,
cuida dos lírios do campo. Ele provê, né, alimento e tudo para as aves do céu. E os lírios do campo são cuidados por Deus. E são tão belos que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E Jesus pergunta assim: se Deus cuida com tanto amor, com tanto zelo das aves do céu e dos lírios do campo, ele cuidará muito mais de vós que sois seus filhos. Então, Deus tem misericórdia de nós. Ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Então, ao invés de condenar-nos, seus filhos, a um sofrimento eterno, ele nos dá a maior prova de amor que ele poderia nos proporcionar, que é a oportunidade de uma nova existência. Então, através da reencarnação, nós temos condições, oportunidades de aprendizado, de reparar os erros que nós cometemos, né? De amadurecermos e continuarmos em nossa caminhada. Então, não há penas eternas. O Espiritismo não aceita. Então, como há a reencarnação, como a misericórdia de Deus está presente em todos os momentos na humanidade, não existe erro irreparável para o amor e a bondade de Deus. Então, às vezes, você ouve a pessoa dizer: eu fui num centro espírita, ou em algum lugar, e me disseram que o fulano, o meu filho, o meu pai, ou quem foi, suicidou, e ele está sofrendo horrores. Ele é condenado ao fogo do inferno para sempre. O Espiritismo não vê dessa forma. A pessoa comete um erro, suicida, por algum motivo, porque nós sabemos que tem os agravantes e as atenuantes para o suicídio. Uma pessoa, Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, sobre essa questão, né, da punição aos espíritos. Se uma pessoa que está sofrendo de transtornos mentais, se o tratamento é o mesmo e os espíritos, para aquele que planejou, né? E os espíritos dizem: um louco que se mata não sabe o que faz. Uma pessoa num processo obsessivo, a pessoa com transtornos mentais, tem as atenuantes, né? Cada caso é um caso, nós não podemos julgar. E tem as agravantes, quem julga é Deus, né? Então, a nossa postura deve ser de não julgar aquele que suicidou, mas orar por eles, porque ele vai precisar muito de prece, porque o sofrimento dele no mundo espiritual é muito grande, né? Então, nós indicamos o livro Memórias de um Suicida, que foi um livro escrito pela Dona Ivone do Amaral Pereira. A Dona Ivone tem uma série de livros em que ela conta a sua experiência em existências passadas em que ela suicidou mais de uma vez. Então, Nas Boragens do Pecado, Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Numier. Esses 3 livros relatam a história da Dona Ivone. E ela mostra como que ela suicidou,
o sofrimento que ela vivenciou, e nessa encarnação ela ainda trazia muitas lembranças do Vale dos Suicidas, né? Que ela relata em suas entrevistas, dando exemplo para nós que não vale a pena. Então, nesse livro, Memórias de um Suicida, é um livro belíssimo, belíssimo. Tem pessoas que, até espíritas, que falam: eu não leio esse livro, não, esse livro é muito triste, é muito chocante. Não. A primeira parte porque esse livro foi ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que era um escritor português que suicidou, porque ele ficou cego e ele não aceitava seguir. Ele suicidou em duas encarnações, por conta desse problema da cegueira. Só que a dona Ivone, quando o Camilo falou que queria editar o livro por ela teve escrúpulos de colocar o nome dele, Camilo Castelo Branco, um escritor conhecidíssimo e respeitado no mundo, e ela disse a ele que ia botar um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho. Então, ele ditou esse livro, Memórias de um Suicida, para a dona Ivone. Então, a primeira parte é bem triste, porque o relato dos espíritos no Vale do Suicídio foi um grupo com Camilo Castelo Branco e outros que, ligados pela mesma sintonia, porque tudo no universo é sintonia e afinidade, principalmente sintonia, eles estavam ali juntos. E eles relatam as suas dores. Quando eles são socorridos, que vão para o Hospital Esperança, a Mansão da Esperança, o Hospital Maria de Nazaré e tudo mais, o atendimento que é dado a eles é muito belo, muito bonito, né? Então, nós encontramos nesse livro, Memórias de um Suicida, na terceira parte, no capítulo 1, intitulado A Mansão da Esperança, um diálogo de Jesus com Aníbal de Silas. Aníbal de Silas era um espírito que cuidava ali dos suicidas. E Jesus disse: vai, Aníbal, e dá dos teus labores à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Eu acho esse diálogo maravilhoso. Jesus entrega a Maria Santíssima, sua mãe, os suicidas, para que elas cuidem, porque só inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Então, nesse livro é relatado que Maria Santíssima tem uma legião, que se chama Legião dos Servos de Maria, em que ela socorre os suicidas, retira aqueles que já estão em condições de sair do vale e iniciar um tratamento, um longo tratamento. Os suicidas não estão condenados para sempre, igual eu disse. Não existe erro irreparável. Eles sofrem no além e promovem em seu íntimo modificações necessárias e benéficas. Lá são encaminhados para tratamentos do perispírito, diretrizes
para fortalecimento do espírito, não é? E então eles assistem muitos cursos, muitas aulas, porque a, o conhecimento é fundamental, né? Para a renovação deles. E quando estão esgotados todos aqueles efeitos que provocaram com suicídio, eles poderão começar a recuperação. Então, existem as caravanas de socorro no mundo espiritual. E essa legião dos servos de Maria, a descrição que há no livro, quando as caravanas chegam no vale, é belíssimo. É lindo demais. Nós, encarnados, como podemos ajudar? Através da prece, através de envolver com muita luz esses nossos irmãos, não julgando-os, não condenando, pedindo a Maria Santíssima que cuide deles, que eles possam despertar para uma nova vida, pedindo a Dona Ivone que cuide, ela que foi suicida, e que ela trabalhe até hoje para socorrer os suicidas, e nessa encarnação dela aqui na Terra, ela morou muitos anos aqui em Juiz de Fora, trabalhou no centro espírita, lá na Casa Espírita, aqui de Juiz de Fora, depois ela foi para Lavras, depois foi para o Rio. Então, ela sempre trabalhou muito, socorrendo os encarnados e os desencarnados. Então, mesmo com toda a nossa ajuda, das nossas preces, das nossas vibrações de luz, de força e de amor para eles, eles terão pela frente, através das próximas reencarnações, um longo trabalho até eles conseguirem fazer cessar os efeitos que eles provocaram com esse ato translocado e gerarem para si mesmos novas e melhores condições de vida, tanto no plano espiritual quanto no plano material, através de uma nova encarnação. Muitos suicidas, o sofrimento deles é tão grande no mundo espiritual, primeiro eles passam por uma grande decepção, porque eles querem morrer e eles se veem vivos no mundo espiritual. Cometem um ato translocado aqui na Terra. E quando chega no mundo espiritual, eles estão vivos. Então, isso é uma dor muito grande, um sofrimento muito grande para eles, né? Uma decepção enorme. Agora, por que eles têm que. Aí, muitos, para não enlouquecerem no mundo espiritual, os espíritos benfeitores, a misericórdia de Deus, promove logo uma reencarnação para eles, para que eles comecem, né, esse trabalho de recuperação. Porque o perispírito deles foi muito lesado e vai ser molde, porque o perispírito é o molde do corpo físico. Então, eles enfrentarão muitas deficiências orgânicas na nova situação, aqui encarnados. Por exemplo, aquele que deu um tiro na cabeça, ele poderá vir com uma doença mental, ele poderá vir sofrendo de hidrocefalia, várias situações, né, para reparar isso. Eles passarão por novas situações muito difíceis, porque a vida representará para eles as dificuldades e dores que eles programaram para a existência anterior,
mas que eles não puderam ou não quiseram enfrentar e superar nessa existência anterior, e eles tentaram fugir pela porta falsa do suicídio. E não é castigo divino, mas condições necessárias para o progresso espiritual desses nossos irmãos. Então, o atendimento é feito. É feito. Nós precisamos orar. E se alguém chega num centro espírita, ou mesmo no dia a dia, e conversa conosco, porque eu tenho um ente querido que suicidou, mas me falaram que ele vai para o Vale do Suicida, não são todos que vão para o Vale do Suicida, porque nem teria condições, né, de tantos chegarem até o vale. Então, eles passam, eles têm várias colônias, vários lugares em que ele, no plano espiritual, em que eles vão ficar ali até terem condições de reencarnar. Então, a nossa postura com essas pessoas que sofrem muito, porque a família sofre, a família fica marcada para sempre quando há uma pessoa que suicidou, é uma dor imensa, né? A pessoa quer resolver o seu problema, por isso que é uma postura egoísta, e ela nem se lembra dos seus familiares, dos entes queridos, e é um abalo muito grande para a sociedade, né? Essa questão do suicídio. Então, a prece é muito importante, o não julgar também é muito importante, né? E as vibrações de amor, as preces que nós enviamos, eles recebem no plano espiritual. E nós temos o SOS Prece, o SOS, né, do Disque Suicídio, que é o número 188, e é um trabalho que foi iniciado pelos espíritas há muitos anos, e havia 3 companheiros, o Conchon, Focácio e o Lorenzetti, que iniciaram esse trabalho de socorro ao suicida através do telefone, né? As ligações são gratuitas e a pessoa faz como se fosse um atendimento fraterno. Ela conversa, né, com quem está do outro lado da linha, que são os voluntários, né, que atendem essas pessoas. Então, é um trabalho muito bonito. E o que nós precisamos entender também é que o espírito Teócrito fala em Memórias do Suicida, ele diz assim: há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreste o suficiente para te lembrares de que descendes de um Pai todo misericordioso. Então, às vezes, a pessoa o suicida, na maioria das vezes, ele reencarna em situações dolorosíssimas, de muita dor, de muito sofrimento. E é isso que o Teócrito está dizendo para um espírito ali que suicidou, que há índoles que precisam sofrer muito para despertar, não é? Para a vida, porque eles ainda não sofreram o suficiente para lembrar
que ela descende de um Pai misericordioso, de um Pai que é Deus de amor e de bondade. Então, que a nossa postura diante de uma pessoa que se suicidou, que nós possamos envolver em muita prece, em muito amor, e pedindo a Deus que socorra, que ampare, pedindo a Maria de Nazaré e a Dona Ivone que ampare, que socorra esse nosso irmão equivocado, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece, encerrando as nossas reflexões desta noite e rogando a Jesus que nos envolva em muita paz. Então, Jesus, estamos buscando a Ti para agradecer-te esta oportunidade de reflexão e que nós possamos, Senhor, ser bons instrumentos de trabalho no nosso dia a dia, levando a paz, a esperança, a bondade e o amor a tantos corações. Que Jesus, o divino amigo, envolva os nossos irmãos suicidas em suas mais ricas bênçãos de paz e de amor, e que eles possam ser socorridos por Maria Santíssima, a nossa mãe, e aqueles, Senhor, que estão com ideias suicidas, que o teu amor, a tua luz os alcance, para que eles refaçam seus caminhos e desistam desta ideia que os fará sofrer muito. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Obrigada a todos os amigos que estão sempre conosco. Que Jesus abençoe o nosso esforço. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.